Alô, galera, eu tive uma paciente que estava conversando, paciente não, uma seguidora aqui, que estava conversando comigo sobre, reclamando um pouco do percentual de gordura dela e tudo. Aí eu perguntei, mas por qual método você está avaliando seu percentual de gordura? Então aí surgiu esse tema, né? Como é que a gente faz para avaliar o percentual de gordura de alguém? Então eu resolvi colocar isso aqui para vocês, para a gente ter uma ideia mais prática, porque a pessoa às vezes mexe com isso, trabalha com isso, se dedica a isso e está perdida no parâmetro que usa para avaliar esse tipo de alteração, que é muito importante. Se você não tem parâmetro, como é que você vai comparar? O achismo às vezes deixa a gente na mão, né? Bem, a necessidade de começar a avaliar a gordura corporal começou a partir da pesagem, que a balança é o mais comum método, mas ela não discrimina o que você está pesando. Né? Você pode estar pesando água, você pode estar no período mais inchado do mês, você pode estar pesando massa muscular. Então, não necessariamente a balança determina o percentual de gordura, embora é um método muito usado, especialmente para quem é visivelmente acima do peso, visivelmente com excesso de obesidade, com excesso de gordura, desculpa. Outro método bem utilizado é a medida de cintura quadril e cintura. Essas medidas também, eu pessoalmente não utilizo mais, eu usava muito no início, mas hoje se você bater o olho você vê, assim, as medidas são muito grosseiras, se você olhar você já consegue determinar muito bem quem está acima ou não. Então, para a gente determinar aquele paciente assim, falso magro, o paciente que usou muito corticoide, o paciente que usou muito fórmula para emagrecer, que fez dietas muito desequilibradas, o paciente que é atleta, que tem um percentual de gordura diferente daquilo que se considera padrão, esses métodos mais sofisticados são interessantes. Eu vou começar aqui numa ordem, tá? O primeiro que a gente utiliza é a plicometria, tá? Que é o método feito através das medidas de pregas cutâneas. É o mais comum, tá? É um método simples de ser feito, mas ele tem uma margem de erro grande porque depende muito do examinador. Tem vários programas também para você calcular, o que deixa o resultado muito dependente de quem examina e do programa que está examinando. Ou seja, se você examina com João e usa o método X, você trocar para o Zé e usar o método Y, às vezes não dá o valor correspondente, entendeu? Esse método é muito usado em academia e é um método muito engraçado porque ele usa pregas subcutâneas, né? Então ele não tem capacidade de medir a gordura interna. Então assim, é engraçado, o paciente fala assim, não, eu tenho que ter 0% de gordura, eu tenho que ter 2% de gordura. Logicamente por esse método, porque um ser humano que tiver 0% de gordura, ele não tem mais cérebro, né? Não tem mais rim, não tem mais suprarrenal, não tem... Então são métodos que têm uma estimativa de gordura muito abaixo do que a realidade. Então aqueles métodos, você vai ver, eu vou colocar uma tabela aqui, masculina, depois na outra eu coloco uma feminina, e vocês podem pausar para checar. Vocês vão ver que os números de percentual de gordura são bem abaixo do que é a realidade, mas serve de comparação, tá? E essa aqui é a tabela feminina, e inclusive esse próprio valor depende muito também como eu falei, do software e do número de pregas que está sendo usado. Agora, outro método bem utilizado nas clínicas é a impedância. A bioimpedância, que também tem várias, tem bioimpedância unipolar, bipolar, tetrapolar, tem vários equipamentos de bioimpedância, eu vou colocar alguns para vocês aqui nesse story. E a bioimpedância já mede a gordura subcutânea, mas a gordura visceral também. Consequentemente, o percentual de gordura normal da bioimpedância vai ser mais alto, porque ele está medindo gorduras que a prega não mede. É um método mais preciso, porém mais trabalhoso e envolve um custo para ser realizado, mas é um método melhor. Alguns equipamentos de bioimpedância também permitem avaliar a água corporal, taxa metabólica, também são interessantes. O método muito usado também, o método que é mais preciso até do que a bioimpedância, é a densitometria de corpo inteiro. A densitometria de corpo inteiro a gente usa realmente para casos mais estritos, especialmente casos de magreza patológica, casos de paciente com anorexia nervosa, casos como hipogonadismo de longa duração, mas é um método bom para avaliar o percentual de gordura também. Já na densitometria de corpo inteiro é utilizado uma tabela que compara a faixa etária de acordo com o sexo e a altura. Então aí você tem uma faixa etária e você tem uma tabela, como eu estou mostrando aqui agora para vocês. Outro método, assim, o último método, vamos colocar assim do ponto de vista prático, mas o de maior acurácia desses, que é o chamado BODPOD, que é a plethysmografia por deslocamento de ar. É um método que foi patenteado, se não me engano, da Califórnia,
ele utiliza um equipamento que você consegue medir isso com a percentual de gordura, percentual de água, com mais precisão. É mais caro e o paciente fica preso numa cápsula, como vocês estão vendo aqui. Nem todo mundo cabe, nem todo mundo consegue fazer, porque fica às vezes claustrofóbico, às vezes fica ansioso, e é um método mais caro, então não é disponível em todos os lugares. E o método padrão ouro, que não é disponível na prática, para avaliar com mais precisão o percentual de gordura corporal, é a água marcada por radioisótopo, tá? Tem sido também bastante utilizado a ressonância magnética para fazer estudos. Logicamente, são métodos destinados à pesquisa e que não se aplicam ao dia a dia da clínica. Então, eu espero ter dado uma ideia para você geral como é que faz a avaliação corporal. E importante a gente saber nem quanto percentual de gordura a gente tem, quanto a gente está bem de saúde e se sentindo bem com a gente.